Por sair do negócio da minha família depois de descobrir que minha mãe pretende entregar a empresa para o meu irmão, apesar de eu ter trabalhado lá por 10 anos, eu tenho 34 anos e trabalho no negócio da minha família desde os 24. É uma empresa pequena, nada glamouroso. Vendemos e instalamos materiais para cozinhas e banheiros, principalmente pedras, bancadas e acabamentos. Temos um galpão, um escritório que vive com cheiro de café requentado e pó, 4 funcionários fixos e alguns instaladores terceirizados. Minha mãe, 58, administra tudo desde que meu pai morreu. Meu irmão tem 31. Durante praticamente 10 anos, todo mundo tratou como óbvio que um dia eu assumiria a empresa. Minha mãe nunca colocou isso num contrato nem disse exatamente a empresa será sua. Então já sei que algumas pessoas vão dizer que eu simplesmente presumi, mas não foi só uma impressão minha. Quando eu tinha 25 anos, ela dizia para fornecedores: estou ensinando tudo para ela porque uma hora isso aqui vai ficar nas mãos dela. Quando trocamos o sistema financeiro, fui eu quem ficou 3 semanas chegando às 7 da manhã para cadastrar estoque, clientes e preços. Quando tivemos uma funcionária afastada por gravidez, passei meses fazendo meu trabalho e o dela. Quando minha mãe precisou operar a vesícula, fiquei praticamente sozinha administrando a empresa durante 6 semanas. Eu negociei contratos, resolvi reclamações, aprendi a medir projeto em obra. Já fui buscar peça errada às 8 da noite porque um cliente precisava inaugurar um restaurante no dia seguinte. Não estou falando isso para dizer que sou uma heroína, só estou dizendo que realmente construí minha vida ao redor desse negócio. Meu irmão nunca teve interesse. Ele saiu da cidade aos 22 anos, fez faculdade, trabalhou em outras empresas e passou alguns anos em outra região. Nunca brigamos por isso. Na verdade, sempre admirei o fato de ele ter ido embora. Eu fiquei, ele foi. Cada um fez suas escolhas. Há cerca de 4 meses, meu irmão voltou para a cidade, terminou um relacionamento, saiu do emprego e disse que queria ficar mais perto da família. Minha mãe ficou muito feliz. Eu também. Ele começou a aparecer na empresa de vez em quando. No começo só para tomar café ou almoçar conosco. Depois começou a ajudar com algumas coisas. Planilhas, orçamentos, marketing. Ele sempre foi bom com tecnologia e sugeriu algumas mudanças que, sinceramente, foram úteis. Criou anúncios locais, arrumou nosso perfil no Google e organizou um sistema para acompanhar propostas que estavam paradas. Achei ótimo. Até 2 semanas atrás. Era uma terça-feira. Lembro porque toda terça um fornecedor entrega chapas de manhã. Então sempre vira uma bagunça no galpão. Eu estava no escritório tentando resolver uma cobrança duplicada quando ouvi minha mãe conversando com o nosso funcionário mais antigo. Vou chamá-lo de Marcos. Ele tem 43 anos e trabalha conosco há 16. Marcos é praticamente parte da mobília naquele lugar. Ele sabe onde estão peças que ninguém lembra que compramos. Sabe quais clientes atrasam. Sabe qual máquina precisa de um chute específico para ligar. Eu não estava tentando ouvir a conversa. Eles estavam na copa. Minha mãe falou: quando ele assumir, você vai precisar ajudar muito no começo. Marcos perguntou: e ela? Minha mãe respondeu: ela vai entender. Eu parei de digitar. Meu primeiro pensamento foi que estavam falando de algum cliente ou fornecedor. Então Marcos perguntou: você já conversou com ela? Minha mãe respondeu: ainda não. Eu levantei e fui até a copa. Perguntei: conversar comigo sobre o quê? Minha mãe ficou com uma cara que eu conheço desde criança. É a mesma cara de quando ela quebra alguma coisa e tenta decidir se vale a pena contar. Marcos imediatamente pegou a caneca e saiu. Eu perguntei de novo. Minha mãe pediu para sentar. Eu não sentei. Ela então disse que estava pensando no futuro da empresa. Falei: eu também penso nisso todos os dias. Ela disse que tinha decidido que meu irmão assumiria a administração quando ela se aposentasse. Não consegui responder na hora. Perguntei: você está falando sério? Ela respondeu que sim. Perguntei por quê. Ela disse que meu irmão tinha experiência fora, visão diferente e que a empresa precisava se modernizar. Eu perguntei: e eu? Ela respondeu: você continua sendo fundamental. Eu quase ri. Fundamental. 10 anos trabalhando ali e virei fundamental. Perguntei se ela esperava que eu continuasse trabalhando para o meu irmão. Ela disse: não coloca desse jeito. Eu perguntei de que jeito deveria colocar. Ela ficou irritada. Disse que a empresa era dela e que ela tinha o direito de decidir quem administraria. Isso era verdade. Então fui embora. Não fiz cena. Peguei minha bolsa. Falei para a menina do financeiro que não voltaria naquela tarde e saí. Minha mãe me ligou 2 vezes. Não atendi. Meu irmão mandou mensagem umas 3 horas depois. Mãe falou que vocês brigaram. Quer conversar? Não respondi. Naquela noite eu estava com tanta raiva que comecei a atualizar meu currículo. A última vez que fiz um currículo eu tinha 24 anos. Foi deprimente perceber que eu não sabia nem como explicar meu trabalho. Meu cargo oficial era gerente administrativa. Na prática, eu fazia de tudo. Na quarta-feira fui trabalhar. Minha mãe agiu como se nada tivesse acontecido. Isso me irritou mais. Ela perguntou se eu podia revisar um orçamento. Eu respondi: pede para o futuro dono. Foi infantil. Eu sei. Ela fechou a porta da sala. Disse que não estava dando a empresa ao meu irmão. Ele assumiria a gestão. A propriedade seria discutida mais tarde. Perguntei qual era a diferença prática. Ela disse que eu poderia continuar cuidando da parte financeira e operacional. Meu irmão ficaria com estratégia, expansão e decisões maiores. Eu falei: então ele manda e eu faço funcionar. Ela disse que eu estava escolhendo a pior interpretação possível. Talvez estivesse, mas naquele momento parecia exatamente isso. No almoço, Marcos veio conversar comigo. Ele não queria se meter. O que significa? Obviamente, que queria muito se meter. Disse: eu achei que ela já tinha falado com você. Respondi: claramente não. Ele ficou desconfortável. Perguntei há quanto tempo sabia. Disse que umas 3 semanas. Isso doeu também. Outras pessoas sabiam antes de mim. Perguntei se ele achava meu irmão capaz. Marcos fez aquela cara de funcionário experiente que sabe não responder uma pergunta perigosa. Depois disse: ele aprende rápido. Eu respondi: isso não foi o que perguntei. Ele falou: você também aprendeu. Foi uma resposta diplomática. Eu entendi como não. Meu irmão apareceu na empresa naquela tarde. Chamou para tomar café. Fomos até uma padaria 2 quadras abaixo. Ele pediu café sem açúcar e uma coxinha. Eu nem queria estar lá. Ele começou dizendo que não tinha pedido para assumir a empresa. Eu respondi, mas aceitou. Ele disse que minha mãe tinha conversado com ele algumas semanas antes e perguntado se teria interesse. Ele respondeu que talvez. Segundo ele, achou que ela já tinha conversado comigo. Eu perguntei: você realmente acreditou nisso? Ele ficou quieto. Então admitiu: não completamente. Isso pelo menos foi honesto. Perguntei por que aceitaria. Ele disse que queria ficar na cidade e precisava reconstruir a vida profissional. Também disse que via potencial na empresa. Eu falei que era muito fácil enxergar potencial no negócio que outra pessoa passou 10 anos mantendo de pé. Ele ficou ofendido. Disse que eu estava agindo como se ele tivesse voltado para roubar algo. Eu respondi que era exatamente como parecia. A conversa terminou mal. Nos dias seguintes, comecei a procurar emprego seriamente. Contei para 2 pessoas que conheço no setor. Uma delas comentou que talvez tivesse vaga numa empresa maior. Pela primeira vez em anos, comecei a imaginar como seria trabalhar em outro lugar. Isso me deu medo, mas também uma sensação estranha de alívio. Na sexta-feira, minha mãe descobriu. Não sei como. Provavelmente alguém comentou. Ela me chamou na sala. Perguntou se eu estava procurando emprego. Eu disse que sim. Ela ficou chocada. Isso quase me fez rir. Perguntei o que esperava. Ela respondeu: que você entendesse que isso não muda sua importância aqui. Eu disse: muda tudo. Ela começou a falar que eu estava abandonando a família por orgulho. Fiquei furiosa. Perguntei se ela realmente conseguia
conseguia olhar para mim depois de 10 anos e chamar aquilo de orgulho. Ela então falou uma frase que ficou na minha cabeça. Você acha que eu tomei essa decisão porque não confio em você? Respondi, sim. Ela não respondeu. Só disse, então você não sabe de tudo. Perguntei o que eu não sabia. Ela disse que não era hora. Eu falei que aquela era uma frase covarde e saí da sala. No fim de semana meu irmão apareceu no meu apartamento. Eu quase não deixei ele entrar. Ele trouxe cerveja e um saco de pão de queijo congelado porque, segundo ele, não sabia o que pessoas adultas levam para uma intervenção. Não achei graça, mas deixei entrar. Ele falou que queria explicar algumas coisas. Segundo ele, nossa mãe tinha oferecido a gestão da empresa porque acreditava que eu não queria realmente aquilo. Eu perguntei de onde ela tirou essa ideia. Ele respondeu, de você. Fiquei confusa. Ele perguntou se eu lembrava de uma conversa que tivemos no Natal, uns 2 anos atrás. Lembrava vagamente. Foi depois do jantar. Nós dois estávamos lavando louça. Eu tinha bebido vinho. Eu reclamei do trabalho. Disse que estava cansada. Disse que às vezes sentia que nunca tinha escolhido ficar na empresa. Apenas fui ficando. Também falei que invejava ele por ter ido embora. Eu lembrava disso, mas era uma reclamação, não um plano. Meu irmão disse que nossa mãe ouviu parte. Eu perguntei como. Ele disse que ela estava no corredor. Eu fiquei irritada novamente. Falei que era absurdo decidir meu futuro com base numa conversa de cozinha 2 anos antes. Ele concordou, mas disse que tinha mais. No último ano, segundo ele, nossa mãe vinha percebendo que eu estava esgotada. Chegava cedo, saía tarde, respondia mensagens de cliente no domingo, quase não tirava férias. Ela interpretou aquilo como sinal de que eu estava presa. Eu falei, então a solução dela foi me tirar da sucessão sem conversar comigo? Ele respondeu, eu não disse que ela fez isso direito. Perguntei se ele realmente queria assumir. Ele respirou fundo. Disse, eu não sei. Aquilo me pegou desprevenida. Ele explicou que voltar para casa não tinha sido exatamente parte de um grande plano. Ele tinha sido demitido. Não saiu do emprego por escolha, como tinha contado no começo. A empresa em que trabalhava cortou parte da equipe. Ele estava endividado. O término do relacionamento também tinha sido pior do que eu sabia. Quando voltou, estava praticamente sem dinheiro. Nossa mãe sabia. Eu não. Perguntei por que ninguém me contou. Ele disse que estava com vergonha. Parece que vergonha é um idioma oficial na minha família. Minha mãe viu uma oportunidade. Ele precisava de trabalho. Ela achava que eu precisava de uma saída. Na cabeça dela, encaixava. Perguntei se ele não percebia como isso me transformava numa espécie de funcionária permanente enquanto ele ganhava a chance de recomeçar. Ele disse que sim. Depois falou, mas acho que tem outra coisa que ela não está te contando. Perguntei o que. Ele disse que não sabia. Só tinha percebido que, sempre que perguntava sobre sucessão, ela mudava de assunto. Na segunda-feira, voltei para a empresa decidida a ter uma conversa definitiva. Mas antes disso aconteceu uma coisa pequena que mudou um pouco minha visão. Um cliente antigo apareceu. Ele queria falar comigo. Era uma obra que tinha dado problema. Uma pedra tinha trincado meses depois da instalação. Eu já tinha analisado e sabia que provavelmente era problema estrutural da base, não do material. Meu irmão estava na recepção. Ele tentou atender. O cliente disse, prefiro falar com ela. Ela resolve. Não foi dito para humilhar meu irmão. Foi só automático. Eu senti uma satisfação feia. Meu irmão percebeu. Depois que resolvi, ele entrou na minha sala. Falou, é disso que eu estou falando. Perguntei do que. Ele respondeu, você já é a empresa. Aquilo não combinava com a imagem que eu tinha dele como alguém querendo tomar meu lugar. Ele continuou, todo mundo liga para você. Fornecedor pergunta por você. Funcionário pergunta por você. Cliente pede você. Eu não sei porque a mãe acha que eu simplesmente sento na cadeira e isso muda. Perguntei então por que não recusava. Ele respondeu, porque estou quebrado. Foi brutalmente direto. Ele precisava do salário. Precisava de estabilidade. Talvez, em alguns anos, pudesse administrar. Mas naquele momento ele também estava sendo empurrado para uma coisa para a qual não estava pronto. Comecei a ficar com menos raiva dele. Minha mãe continuava sendo outra história. Naquela tarde, fui até a sala dela e fechei a porta. Disse, ou você me explica tudo ou eu entrego minha demissão sexta. Ela ficou branca. Perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que já tinha feito 2 entrevistas. Isso era verdade. Uma empresa maior tinha me oferecido uma segunda conversa. Minha mãe ficou alguns segundos olhando para a mesa. Depois abriu uma gaveta. Tirou uma pasta. Colocou na minha frente. Eu achei que fosse contrato. Era exame médico. Meu estômago virou. Perguntei se ela estava doente. Ela disse, não do jeito que você está pensando. Minha mãe tinha começado a ter alguns problemas de memória. Nada dramático. Esquecia compromissos. Repetia perguntas. Uma vez deixou uma panela no fogo. Ela fez exames. Os médicos não tinham fechado o diagnóstico de nada grave. Poderia ser estresse. Poderia ser hormonal. Poderia ser algo neurológico inicial. Ainda estavam investigando. Eu fiquei apavorada. Perguntei por que não tinha contado. Ela respondeu que não queria que eu largasse minha vida para cuidar dela. Eu quase gritei. Que vida? Foi cruel. Mas saiu. Ela continuou. Disse que essa situação fez ela pensar seriamente em aposentadoria. Pela primeira vez, percebeu que poderia precisar sair da empresa mais cedo do que planejava. Eu perguntei. E isso explica meu irmão como? Ela respirou fundo. Então disse. Porque eu não quero que você fique presa aqui por minha causa. Eu falei que aquilo continuava sem fazer sentido. Ela então disse algo que eu não esperava. Você nunca deveria ter trabalhado aqui 10 anos. Fiquei ofendida. Perguntei se ela estava dizendo que meu trabalho não tinha sido bom. Ela respondeu. Estou dizendo que foi bom demais. Minha mãe começou a chorar. Eu quase nunca vejo minha mãe chorar. Ela disse que quando meu pai morreu, eu tinha 23 anos. Eu estava terminando a faculdade. Tinha planos de mudar de cidade. Ela lembra disso. Eu também lembrava, mas não pensava nisso fazia anos. Eu tinha sido aceita numa pós-graduação em outra cidade. Meu pai morreu 4 meses antes de eu ir. Minha mãe ficou sozinha com a empresa. Eu adiei. Depois comecei a ajudar. Depois fiquei. Minha mãe disse, eu deixei você transformar a emergência em carreira. Eu não sabia o que responder. Ela explicou que, nos primeiros anos, precisava de mim. Depois não precisava mais tanto. Mas já era confortável. Eu era boa, confiável, sabia tudo. Então ela continuou dizendo que um dia seria meu. Era a forma mais fácil de justificar eu continuar ali. Perguntei, então você mentiu para mim? Ela respondeu, eu acho que menti para nós duas. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Ela realmente acreditou por anos que eu assumiria, mas começou a perceber que eu nunca tinha feito uma escolha consciente. Eu simplesmente carregava aquilo. Meu irmão voltar coincidiu com os exames dela. Na cabeça dela, era uma chance de resolver 2 coisas. Dar trabalho para ele e me empurrar para fora. Falei, você poderia simplesmente ter falado comigo. Ela respondeu, você teria ido? Eu fiquei quieta. Provavelmente não. Se ela tivesse dito, vá viver sua vida, eu teria respondido que estava bem, que a empresa precisava de mim, que depois eu pensava nisso. Ela sabia. Isso não fazia a decisão dela correta, mas começou a fazer sentido. Perguntei sobre propriedade. Se o plano era deixar tudo para meu irmão. Ela disse que não. A empresa estava sendo avaliada. Ela queria organizar uma estrutura em que nós dois tivéssemos participação. Meu irmão ficaria inicialmente na administração com apoio de Marcos e de um consultor externo. Eu receberia minha parte sem obrigação de trabalhar lá. Eu falei, então você ia me dar uma parte e mandar embora. Ela quase riu. Disse, eu estava tentando te libertar. Respondi, do pior jeito possível. Ela concordou. Saí daquela conversa completamente confusa. Durante 2 semanas eu tinha certeza
certeza de que minha mãe simplesmente preferia meu irmão. Agora parecia que ela estava fazendo algo paternalista e desastroso tentando me ajudar. Ainda estava com raiva, mas era uma raiva diferente. Naquela noite liguei para Marcos. Perguntei o que ele sabia. Ele ficou desconfortável. Eu disse que já sabia dos exames da minha mãe. Ele suspirou. Disse que sabia havia alguns meses. Foi ele quem percebeu primeiro que alguma coisa estava diferente. Minha mãe tinha pedido 2 vezes o mesmo orçamento. Esqueceu que um fornecedor já tinha sido pago. Uma manhã perguntou onde estava uma funcionária que tinha saído da empresa quase 1 ano antes. Marcos começou a ficar preocupado. Foi ele quem convenceu minha mãe a procurar médico. Eu perguntei por que ele nunca me contou. Ele respondeu. Ela me pediu. Fiquei irritada. Depois percebi que estava fazendo exatamente a mesma coisa com ele que tinha feito com meu irmão, esperando que todos quebrassem a confiança da minha mãe em meu benefício. Marcos também disse uma coisa que eu não sabia. Minha mãe já tinha tentado falar comigo sobre sair da empresa. Algumas vezes. Não diretamente. Ela perguntava se eu ainda queria estudar, se eu nunca pensava em trabalhar em outro lugar, se eu queria tirar um mês de férias. Eu sempre respondia alguma versão de agora não dá. Ele falou. Você sempre dizia que depois resolvia sua vida. Essa frase ficou comigo. Na terça-feira, fui à segunda entrevista. Era uma empresa muito maior, outro setor, mas aproveitava boa parte da minha experiência. O salário era um pouco maior, benefícios melhores, horário real. Isso parece idiota, mas fiquei impressionada quando a recrutadora falou a jornada termina às 18 horas. Na empresa da minha família, o trabalho termina quando para de tocar o telefone. Saí da entrevista e fiquei sentada no carro uns 20 minutos. Pela primeira vez pensei, talvez eu queira isso. Não porque minha mãe estava me expulsando, porque talvez eu estivesse cansada. Na quinta-feira me fizeram uma proposta. Eu tinha uma semana para responder. Contei para meu irmão. Ele sorriu. Foi estranho. Perguntei por que parecia tão feliz. Ele respondeu, porque agora talvez você pare de achar que eu roubei sua vida. Aquilo me irritou e fez rir ao mesmo tempo. Perguntei como estavam as coisas da empresa. Ele disse, um desastre. Tinha cometido erros. Mandou orçamento com margem errada. Esqueceu de confirmar uma entrega. Marcos estava praticamente acompanhando tudo. Eu senti uma vontade enorme de voltar e assumir. Foi automático. Meu irmão percebeu. Disse, não. Perguntei, não o quê? Ele respondeu, não vem salvar. Fiquei ofendida. Ele continuou, se você continuar salvando tudo, eu nunca vou aprender e você nunca vai embora. Aquilo me calou. Então ele me contou uma coisa que eu ainda não sabia. Minha mãe não tinha escolhido ele porque achava que ele seria melhor administrador. Na verdade, ela achava o contrário. Eu perguntei como ele sabia. Ele mostrou uma mensagem antiga dela. Quando ofereceu a função, ela escreveu, você vai errar bastante no começo. Sua irmã errava também. A diferença é que ninguém pode continuar dependendo dela para sempre. Fiquei encarando o celular. Durante semanas eu tinha interpretado a decisão como uma avaliação de competência. Ela achava ele melhor, mais moderno, mais capaz. Não era isso. Ela sabia que eu era melhor. Esse era precisamente o problema. Todo o negócio tinha sido estruturado ao redor de mim. Se eu ficasse, ninguém aprenderia a funcionar sem mim. Eu também nunca descobriria quem era sem aquele lugar. Ainda acho que minha mãe fez tudo errado. Ela deveria ter conversado comigo. Deveria ter me tratado como adulta. Em vez disso, decidiu meu futuro pelas minhas costas e deixou que eu descobrisse ouvindo uma conversa na copa. Nada justifica isso, mas minha interpretação mudou. Na sexta-feira, aceitei a proposta. Entreguei minha demissão. Foi uma das coisas mais estranhas que já fiz. Minha mãe começou a chorar antes de terminar de ler. Eu também. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu respondi, não. Ela perguntou se eu queria ficar. Pela primeira vez, eu queria que ela dissesse sim, mas ela falou, então vai com medo mesmo. Isso me irritou porque parece exatamente uma frase que alguém colocaria numa caneca motivacional. Falei isso. Ela riu. Foi bom. Combinei ficar mais um mês para a transição. Comecei a montar manuais, senhas, processos, lista de fornecedores. Descobri que havia uma quantidade assustadora de informação que existia apenas na minha cabeça. Coisas como Carlos prefere receber mensagem, não ligação ou não aceite prazo de entrega verbal daquele fornecedor. Meu irmão começou a anotar tudo. Marcos falou, finalmente alguém vai documentar essa bagunça. Eu mandei ele calar a boca. Na última semana, aconteceu a parte que eu realmente não esperava. Minha mãe chamou eu e meu irmão para uma reunião. Tinha um contador e um advogado. Ela mostrou a estrutura que estava preparando. A empresa seria dividida igualmente entre nós quando ela se aposentasse oficialmente. 50% para cada um. Meu irmão teria a administração operacional enquanto trabalhasse nela. Eu teria participação nos lucros, mas não precisaria trabalhar lá. Se algum de nós quisesse vender nossa parte, o outro teria preferência. Achei justo, mas meu irmão interrompeu. Disse que não queria 50%. Minha mãe ficou confusa. Eu também. Ele disse que queria que uma parte fosse reservada para Marcos, o funcionário de 43 anos. Achei que tinha ouvido errado. Meu irmão explicou. Durante anos, Marcos ficou na empresa ganhando salário enquanto nossa família acumulava patrimônio. Ele praticamente segurou o negócio junto com minha mãe e comigo. Quando meu pai morreu, foi Marcos quem ficou no galpão até tarde. Quando eu estava aprendendo, foi ele quem me ensinou metade das coisas práticas. Quando minha mãe começou a ter problemas de memória, foi ele quem protegeu a empresa sem espalhar aquilo. Meu irmão disse que não se sentia confortável herdando metade de algo que Marcos tinha ajudado a construir por 16 anos só porque nasceu na família. Eu fiquei olhando para ele. É engraçado. No começo dessa história eu achava que meu irmão tinha voltado para pegar a empresa. Agora ele estava tentando dar parte dela para um funcionário. Minha mãe inicialmente não gostou. Disse que patrimônio familiar era complicado. Meu irmão respondeu, então a gente complica direito. Eles ainda estão discutindo como fazer isso. Talvez participação. Talvez bônus baseado em lucro. Talvez sociedade minoritária. Não está decidido. Mas a ideia ficou. E isso mudou novamente como eu vejo meu irmão. Ele não voltou com um plano brilhante. Não era um sucessor secreto. Era só um cara de 31 anos que perdeu o emprego, terminou o relacionamento e voltou para casa tentando começar de novo. Assim como eu. Ele foi colocado numa função pela nossa mãe sem ser realmente consultado direito. Eu comecei no emprego novo há 3 semanas. É estranho. No primeiro dia, às 18h05, eu ainda estava na mesa. Minha nova chefe passou e perguntou, você não vai embora? Eu achei que fosse uma indireta porque eu estava demorando. Ela estava literalmente perguntando por que eu ainda estava trabalhando. Eu fui para casa. Às 18h40 eu já estava no sofá. Não sabia o que fazer com aquele tempo. Abri o celular umas 6 vezes esperando mensagem de cliente. Nenhuma. Na segunda semana, me matriculei numa aula de cerâmica. Não tenho nenhum talento. Minha primeira peça parece um cinzeiro deformado, mas gostei. Minha mãe continua fazendo exames. Até agora, nada conclusivo. Os médicos acham que estresse e falta de sono podem estar contribuindo bastante, mas ela continuará sendo acompanhada. Ela também reduziu o horário. Meu irmão está melhorando. Ainda me liga. Na semana passada perguntou se eu lembrava qual fornecedor fazia uma determinada borda. Eu respondi. Depois falei, essa foi a última consulta grátis. Ele mandou um emoji de dedo do meio. Estamos bem, mas aqui está o motivo pelo qual estou postando. Minha mãe comentou recentemente que ficou magoada com a forma como reagi. Ela entende que fez tudo errado. Já pediu desculpas, mas disse que, quando eu comecei a procurar emprego sem conversar direito com ela, senti que abandonei a empresa no momento em que ela mais precisava. Eu respondi que ela não pode tirar de mim a expectativa de assumir o negócio, esconder problemas médicos, anunciar meu irmão como sucessor
e depois reclamar que eu procurei uma saída. Ela disse que sabe, mas também falou que parte dela esperava que, depois de entender tudo, eu decidisse ficar voluntariamente. Eu disse que jamais voltaria em tempo integral. Ela ficou triste, e isso despertou uma culpa enorme em mim, porque existe uma parte de mim que sente falta. Sinto falta do barulho da serra no galpão, do café ruim, de saber o nome dos clientes, de discutir prazo com o fornecedor, até das mensagens idiotas às 7 da noite. Às vezes sinto que deixei alguma coisa que era minha, mas aí lembro que, talvez, o motivo de parecer minha seja justamente porque entreguei 10 anos da minha vida para aquilo. Semana passada minha mãe me entregou uma caixa. Dentro estavam algumas coisas da minha mesa antiga, uma calculadora, 2 porta-retratos, um grampeador que eu tinha certeza que Marcos tinha roubado, e uma pasta. Dentro havia uma cópia da carta de aceitação daquela pós-graduação que eu faria aos 24. Eu nem sabia que ela tinha guardado. No verso, minha mãe escreveu: desculpa ter precisado de você por tanto tempo. Eu chorei no estacionamento. Depois fiquei com raiva porque achei emocionalmente injusto ela escrever uma coisa dessas. Depois chorei mais. Meu irmão disse que eu deveria guardar a carta. Marcos disse que eu deveria moldurar o grampeador, porque segundo ele nunca roubou nada. Mentiroso. Hoje, olhando para tudo, não acho mais que minha mãe tenha escolhido meu irmão porque me considera menos capaz. Acho que fez quase o oposto. Ela se acostumou tanto comigo sendo capaz que demorou anos para perceber o preço disso. E quando percebeu, tentou consertar minha vida sem me perguntar se eu queria que ela fosse consertada. Ainda não sei se devo agradecer ou ficar brava. Provavelmente os talvez não precise continuar sendo. Então, depois de 10 anos trabalhando no negócio da família, saí justamente quando minha mãe começou a preparar meu irmão para assumir e recusar voltar mesmo depois de descobrir os motivos dela. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que achou e não esquece de seguir o perfil para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!